Quem aí gosta de rosquinha caseira? E fofinha desse jeito então? Gente, essa receita de rosquinha caseira é super fofa, além de deliciosa. Agora, presta atenção, estaremos te ensinando todos os segredinhos e dicas para deixar a sua rosquinha maravilhosa. Com essa receita super fácil, super fofa de rosquinha caseira, você pode colocar o recheio que desejar. Só não pode deixar de fazer e de provar. E se você gosta de aprender segredinhos da culinária nacional e internacional, não esqueça de se inscrever no canal. Voltando à receita, estaremos em uma vasilha adicionando 150 ml de leite morno. Tem que ser morno para não queimar a fermentação do nosso fermento. Aí colocaremos no mesmo um pouquinho de sal, trazendo também o açúcar. O açúcar vai ajudar na fermentação do fermento biológico que já comentamos. Misture os 3 ingredientes até que esteja dissolvido e aí traz logo o ovo. Este é muito importante que esteja na temperatura ambiente. Pronto a misturar. Uma receita fácil de rosquinha, fofinha, gente, sem contar que o Megan Taylor vai estar falando de todas as dicas e segredinhos. Uma vez misturado, traz logo o seu fermento biológico. Estamos utilizando o fermento biológico seco. Se você for utilizar aqueles de pedaço da padaria, tem que ser o dobro da quantidade. Mexeu? Traz logo o próximo ingrediente. Presta atenção. Não se preocupe, não vai ser derretido não. A sua manteiga tem que estar na temperatura ambiente. Sabe aquela manteiga assim de pomada que eu acho que vocês falam? Então tem que ser assim, pois vai ficar muito mais fácil de mexer. Gente, para tudo, pois aqui é a hora que a maioria das pessoas erram. Esse é um dos motivos porque o seu pão, o seu bolo, a sua rosquinha não fica fofinha. Você sabia que tem um jeito certo de medir a farinha? Não é só colocar no copo, não. Você tem que deixar ela soltinha antes, porque senão, se você deixar ela compactada, você vai estar colocando mais farinha no copo do que é o suposto a receita. Só depois de certificado que a sua farinha esteja completamente solta, meça no seu copo medidor. Mas não vai encher muito não, pois muita farinha vai ser muito glúten, que vai deixar a massa super pesada, que é o contrário de fofinha. Nessa receita estaremos utilizando 2,5 xícaras de farinha de trigo. Particularmente, eu gosto de ir colocando aos poucos e voltando a mexer até que a massa esteja completamente absorvida. Você pode mexer com a ajuda de uma espátula mesmo. Não precisa de batedeira, receita de rosquinha caseira, fofinha, fácil, feito à mão. Essa massa é diferente do que você já está acostumada. Ela tem que ficar assim, ó, molhadinha, super preguenta. Quanto mais úmida, mais fofinha a sua rosquinha caseira vai ficar. Agora é só levar para crescer. Coloque então por cima um filme plástico, apertando bem direitinho para deixar como um efeito estufa. E para ajudar ainda mais na fermentação, um pano por cima. Depois de 1 hora, basta trabalharmos na nossa massa. Você vai ver que ela cresceu um pouquinho. Mas presta atenção, a sua massa ainda vai ficar grudando, porque lembra, é uma massa super úmida. Então, ao invés de sovar, você vai usar essa técnica que você está vendo aqui no vídeo. Pegou no final, puxou para o centro. Fazendo isso, você vai fazer com que sua massa de rosquinha caseira absorva toda a umidade necessária. Sem contar que você não vai ficar ativando muito o glúten da sua farinha. Glúten ativado, massa pesada. Lembrando que você necessita de uma massa leve para deixar a sua rosquinha caseira fofinha. O bom dessa técnica é que você não necessita força no braço. Você vai fazer isso por aproximadamente 5 minutinhos, até que a nossa massa começa a grudar entre ela, formando uma bola por si mesmo. Você vai ver o quanto é fácil. 5 minutinhos, amassou, não se preocupa, porque a massa ela vai ficar grudada mesmo, mas somente na mão que você começou a amassar, pois essa está suja com a massa. Para certificar, traz logo a sua mão limpa novamente. E aí você vai ver que vai ficar muito mais fácil de trabalhar na nossa massa de rosquinha caseira. Eu gosto de formar uma bola aí nessa massa, lembrando que ela é uma massa, além de maleável, super molhada, antes de abrir a mesma. Mas aí em uma superfície, por ser uma massa bem preguenta, vamos colocar bastante farinha. E antes de abrir, vamos estar colocando também
um pouquinho aí de farinha por cima, pois não queremos que ela pregue ou resseca. Com a ajuda das mãos, delicadamente, eu vou apertar um pouquinho. Mas antes de abrirmos essa massa em formato retângulo, é muito importante que você deixe descansar o glúten dessa farinha. Colocaremos por cima um pouquinho mais de farinha, pois não queremos que a nossa massa resseca. E aí, uma frigideira, uma tigela, o que você tiver aí, uma vasilha para poder fazer novamente o efeito estufa. Depois de 10 minutos descansando, começamos a abrir a nossa massa. Vocês não fazem ideia o quanto é fácil de trabalhar com a mesma. Super fofa, uma massa de rosquinha caseira maravilhosa. A espessura, a deixo sua escolha. Se você gosta de uma rosquinha super fofinha, não abra muito fininho não. Aqui em casa, como temos criança, gostamos de rosquinha um pouquinho menor. E sempre aproveitamos para fazer mais de um sabor, por isso você vai ver a gente cortando a nossa massa no meio. Mas fica ao seu critério, ao seu gosto. Na primeira parte, estarei colocando uma manteiga bem mole, sabe aquela manteiga pomada? Esparramando pelo todo. E aí, traremos por cima o açúcar, galera. Vai ficar uma delícia, super simples, fácil, sem nenhuma enrolação. Lembrando que o recheio nada mais é do que uma sugestão, você vai colocar o seu recheio favorito. Se você nunca fez rosquinha caseira desse tipo, basta cortar em tirinhas e enrolar as mesmas, mas não vai apertar muito não. Enrola delicadamente, para que você não pressiona, tirando o formato da sua rosquinha caseira. Viu o quanto é fácil? Gente, não tem como errar, mas eu quero te chamar a atenção para a diferença entre essa rosquinha e a próxima. A próxima estarei utilizando a Nutella, já que vai, assim, a Páscoa tá chegando, né, galera? A criançada vai gostar. Esparrama a Nutella como você fez com a primeira parte, e aí basta cortar novamente as tirinhas. Mas, se você reparar, deixamos a beirada da massa sem passar a Nutella. Isso foi intencional, pois quero mostrar para você a diferença entre as duas rosquinhas. Aí, o que a gente vai fazer? Tá vendo essa parte aí que não passou? Vamos ajudar com um pouquinho de água a fechar a mesma rosquinha. Depois de tudo enrolado, colocaremos então um filme plástico por cima e deixaremos descansando por 45 minutos. É importante para que a massa continue crescendo antes de levarmos para assar. Lembrando que o seu forno já deve estar pré-aquecido antes de você levar essa forma ao mesmo. 180 graus Celsius. O tempo de assamento vai ser de acordo com o tamanho da sua rosquinha. Então, depois de 15, 20 minutinhos, dê uma olhadinha. Ai, que essa casa tá com cheirinho de quero mais! Gente, vocês não têm ideia o cheiro que tá essa casa. Mas antes de experimentarmos essas delícias, vamos colocar por cima um pouquinho de manteiga, pois ajudará a impedir que a massa resseca. E se a Megan Tiller tem que ter decoração, mas fica a sua opção. Com a ajuda de uma peneirinha, estarei colocando por cima um pouquinho de açúcar de confeiteiro, podendo ser substituído também por coco ralado, ou deixando simples mesmo, pois o sabor dessa rosquinha caseira, além de fofinho, é maravilhoso. Essa receita me proporcionou 12 rosquinhas de tamanho perfeito, pelo menos aqui para minha família. Lembrando que se quiser fazer mais fininho também pode. O que não pode deixar é de fazer e de provar. Essa rosquinha super fofinha, fácil de fazer, sem contar que você escolhe o seu recheio. Olha só esse de Nutella. Ai, gente, com a Páscoa chegando, maravilhoso. Pro cafezinho da tarde, café da manhã, até mesmo pro lanche da criançada. Agora o que tá fazendo? Vai já pra cozinha fazer o seu, porque este é meu! Até a próxima! See you next time!